Então nós vimos na ceia judaica que existem 4 cálices. O primeiro, o cálice da santificação, no início da celebração, onde existe o acolhimento de todo mundo e a purificação. Depois, no segundo, nós vimos o cálice da redenção, onde se celebra o memorial, a recordação daquilo que Deus fez na vida do povo santo. Depois nós vimos que existe o terceiro cálice, que é o cálice da bênção, que é o cálice onde existe a refeição, onde o cordeiro é imolado e ele é consumido junto com os pães, e é consumido o cálice do vinho da bênção. Liturgicamente na missa, antes de você chegar no momento da refeição, você tem a oração eucarística, não tem? E na oração eucarística você tem várias intercessões pelos 3 tipos de igreja: a igreja padecente, a militante, a igreja triunfante que já está na glória de Deus. Em termos de Jesus, quando é que esse momento se deu? Quando ele consagra o pão e o vinho, ele vai para o Horto das Oliveiras e ele faz a oração sacerdotal que a gente encontra em João 17. O capítulo de João 17 é talvez um dos capítulos mais importantes do Evangelho e que todo cristão devia saber de cor, porque é no capítulo de João 17 que a gente vai ver o diálogo entre Jesus e Deus. Pai, completei a obra que me deste, não perdi nenhum daqueles que me confiou. Santifica, pois, me glorifica, Senhor, e santifica aqueles que me destes. Que eles sejam um, ó Pai, como tu e eu somos um, para que o mundo conheça e creia que tu os amaste tanto quanto amaste. Então, se nós olharmos João 17, nós vamos ver Jesus pedir a Deus Pai, em troca do sacrifício de si próprio que ele está para fazer, uma única coisa: que eles sejam um, como tu e eu somos um. Ser igreja é ser comunidade. Toda vez que na igreja a gente cria patotinhos, a gente cria competições, a gente cria fofoquinhas, a gente cria a pastoral do batismo que não fala com a pastoral do crisma, que não fala com a pastoral da família, que não se envolve no apostolado da oração. Toda vez que a gente cria divisão, a gente está negando a Jesus a única coisa que ele pediu a Deus Pai antes de entregar a vida dele para nós. Nós somos igreja, nós somos povo. E o que é que São Paulo nos fala na carta aos Coríntios, primeira carta de Coríntios 12? Nem sempre o olho gosta da mão, nem sempre o ouvido gosta do pé, mas o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. Nós temos que aprender a sermos um exatamente nas nossas diferenças. O que a gente cantou hoje de manhã numa leitura aqui? Tua igreja é um povo e cada um é diferente. Meu pai, no jeito dele de ser, dizia assim: que bom que a gente é diferente, porque se fôssemos todos iguais, em primeiro lugar, a monotonia seria tremenda, né? Se todo mundo fosse louro de olhos verdes no mundo, o que seria charmoso seria ser moreno de cabelos pretos, não é isso? Mas ele não diz que a gente às vezes não percebe que é nas nossas diferenças é que a gente efetivamente se torna povo.
se eu tivesse todas as qualidades do mundo, eu não precisaria de ninguém. E é exatamente naquilo que eu sou fraco e reconheço a minha pequenez, é que eu reconheço a minha necessidade daquilo que é forte no outro. Se você coloca duas pedras lisas, uma em cima da outra, o meu pai dizia, elas não dão sustentação para a construção. Elas deslizam e vão ao chão no primeiro vento. Mas quando as pedras são irregulares, diferentes, onde eu sou bombudo, eu encaixo onde você, segundo meu pai, é buracudo. E aí a gente consegue ser uma estrutura mais forte, mais firme, mais única, mais igual. O outro não precisa gostar do que eu gosto, não precisa pensar como eu penso, não precisa querer o que eu quero. Se Deus botou ele na minha vida, é porque ele tem alguma coisa para me ensinar. Em algum momento na vida a gente vai entender o porquê. Nós, Eduardo e eu, começamos a nossa vida de casados aqui nesse foyer. Há 31 anos atrás, pegando um seminário de vida no Espírito. Nenhum de nós, há 31 anos atrás, a gente fez 31 anos de casados, exatamente 5 de fevereiro, então, há 31 anos atrás, nos últimos fins de semana de fevereiro, eu garanto para vocês onde nós estávamos. Nós estávamos exatamente aqui. Não sabíamos que Deus, 31 anos atrás, depois ia nos trazer para o mesmo lugar. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E aquela pessoa que hoje te incomoda, de repente amanhã ela pode ser a tua pedra de salvação. O problema é que a gente não está acostumado a olhar para a pessoa que nos cerca procurando ver o que ela tem de bom. Mas ela tem. Porque Deus não faz mercadoria com defeito. E se tem uma coisa que todos nós sabemos, é que a nossa origem é única. Nós nascemos do sonho de Deus. Nós nascemos no coração de Deus. Foi Ele que nos sonhou. Cada um de nós é como é, e não como o outro, que a gente muitas vezes gostaria de imitar, porque é da gente que Deus precisa no mundo. Do jeito que a gente é, e sendo povo, e sendo igreja, e unindo cada um naquilo que a gente tem para contribuir. Alguns vão ter 5 talentos, outros vão ter 3, mas não há ninguém que não tenha um, porque todo mundo tem algo a ser, tem algo a fazer, tem algo a dizer, que pode formar a igreja de Deus um lugar melhor. Só quem sabe a resposta de qual é a sua missão é Deus. Nós muitas vezes queremos colocar esse papel para o outro. Queremos que a outra pessoa nos diga quem a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, qual o nosso chamado, qual o nosso ministério. Deus nunca vai contar para o outro antes de contar para nós mesmos. O Deus que te salva se esconde no seu coração. E muitas vezes a gente dá voltas e voltas e voltas para não nos encontrarmos com esse Deus. Às vezes a gente tem vergonha dele, a gente tem vergonha de nós diante dele, e a gente muitas vezes opta por colocar outras pessoas e não ele no centro da nossa vida, e não funciona. Por mais santo que seja o padre que você segue, ou o pregador que você idealiza, ou o coordenador do grupo que você vai, ele não é Deus. E você colocar o seu caminho de salvação nas costas dessa pessoa é cruz e não prego. Porque ela, além de cuidar da própria salvação, ela tem que cuidar das suas expectativas, das suas
buscas. Jeremias 48:5 diz uma coisa extremamente grave, diz: maldito aquele que coloca a sua confiança em cima de outro homem, porque este sempre há de falhar. E quando chega no versículo 10, ele diz: mas bendito aquele que coloca a sua confiança em Deus, porque esse nunca há de faltar. Então Deus às vezes coloca pessoas muito interessantes na nossa vida. E quantas vezes vocês já me procuraram na manhã de hoje para dizer: ai, que lindo, que bom que vocês... Não, gente, vocês não entenderam. E repetindo para vocês, a graça de Deus não depende da boca que fala. A graça de Deus depende do ouvido que escuta. Se a graça de Deus dependesse da boca que fala, todo mundo que escutou Jesus pregar teria se convertido. Então não adianta dizer: Jesus falou para o fulano e ele se converteu, e por que eu não? A culpa não está em Jesus. Ele bate na sua porta da mesma forma que bate na porta do outro. É você que tem o direito de abrir ou não abrir a sua porta. Ah, mas eu vejo Jesus fazer tanta coisa na vida do fulano, por que ele não faz igual na minha? Por que eu rezo e Jesus não faz na minha vida? Uma coisa eu te garanto: não é por causa de Jesus, porque para ele nada é impossível. Mas Jesus, quando fazia um milagre, ele nunca dizia: o meu poder te salvou. Ele dizia: a tua fé te salvou. Então, se tem alguma coisa na sua vida que você precisa muito e Jesus não está fazendo, não pergunte para Jesus qual é o problema dele. Pergunte para o seu coração qual é o seu problema. O que é em você que ainda não está acreditando o suficiente para dar a Deus condição de fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida? E o sonho dele ao nos dar essa Eucaristia é exatamente nos fortalecer para a gente ter as respostas nesses momentos de fé. Quando você comunga de Jesus, você nunca está mais sozinho. E você não precisa viajar distâncias para, na intimidade, ouvir e falar para o Senhor aquilo que se passa no seu coração. Mas vamos dar uma olhadinha em como foi que Jesus instituiu essa Eucaristia. Instituiu repetindo a ceia judaica, que era o momento em que o judeu renovava a sua aliança com Deus como instituição perpétua. Mas lembra-se o que a gente tinha dito que era a condição para essa ceia? Lembra? Era uma ceia que durava uma semana. O cordeiro era sacrificado no primeiro dia da festa. Uma semana depois da festa ocorria a festa dos pães ázimos. Essa festa sempre caía entre os meses de março e de abril. Os judeus celebravam em Jerusalém e os samaritanos celebravam no Monte Moriá, que foi o local do sacrifício de Isaac. Os grandes estudiosos, eu estava até conversando com o padre Bernardes no almoço, o grande risco da gente fazer teologia é pegar um teólogo que nos leve a perder a nossa fé, né? Então, os grandes teólogos sempre acharam uma grande inconsistência nos evangelhos com relação à última ceia. E os evangélicos usam essa inconsistência como uma das desculpas para desacreditar a Eucaristia. Vocês sabem, já ouviram falar dessa inconsistência? Ela é simples. Se você for olhar o Evangelho
da preparação da Páscoa por Lucas, Marcos e Mateus, você vai encontrar o mesmo texto, que no primeiro dia dos ázimos, ou seja, começou a festa da Páscoa dos judeus, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: o que queres que preparemos para a ceia pascal? E Jesus então dá as instruções, principalmente é que eles entrem numa cidade, vão a uma casa e digam ao dono da casa: o senhor precisa da sua sala para preparar a Páscoa. Depois eles têm que ir até um outro lugar, onde eles vão encontrar um jumentinho e vão dizer para o dono do jumento: o senhor precisa dele. Na verdade não é bem assim que ele fala não, mas a gente vai explorar mais como é que ele fala direito amanhã, né? O que ele fala, e guardem isso, é isso aqui, ó: meu tempo está próximo. Ou, em outras traduções, a minha hora se aproxima. Guardem isso, porque tem o gancho que a gente vai puxar para Nossa Senhora, né? A questão de ser a hora de Deus. Ao declinar da tarde, naquele dia em que os discípulos receberam essa instrução e fizeram a preparação, Jesus então se reúne com seus discípulos na sala do cenáculo, e ele então consagra o pão e o vinho e diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Não é esse que eu quero me prender agora, mas é na tarde da preparação da Páscoa, concorda? Tudo bem? Muito bem. Qual era a ceia da preparação da Páscoa dos judeus? O cordeiro. Então, naquele dia, teoricamente, Jesus com seus discípulos consumiu o que na ceia? Cordeiro. E aí nós vamos para o Evangelho de João, está do lado, capítulo 19, versículo 30, que mostra que Jesus então disse: tenho sede, bebeu o vinho, e o que aconteceu? Entregou o seu espírito. Jesus morreu. Tudo bem? Olha o que João fala depois. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação desse sábado, que era particularmente solene, porque era o dia da preparação da Páscoa. O que acontecia na preparação da Páscoa no templo? Os sacerdotes sacrificavam os cordeiros. Qual é a inconsistência? Como Jesus pode ter tido uma ceia pascal na véspera e no dia seguinte, quando ele morre, é que os sacerdotes estão no templo sacrificando os cordeiros? Porque alguém podia sacrificar cordeiro? Não. Só os sacerdotes, certo? Então, como pode a última ceia ter sido uma ceia pascal? E vocês concordam que se Jesus, na última ceia, não estava celebrando a ceia pascal, tudo perde sentido? Concordam? Então, muitos teólogos estudaram essa inconsistência sem chegar a uma solução. E os teólogos evangélicos usam essa inconsistência para poder dizer que, na verdade, a última ceia não foi uma ceia pascal. Foi uma ceia, um jantar qualquer de Jesus. Tudo bem? Botou a confusão aí? Então agora vamos esclarecer a confusão. Então, resumindo para vocês, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas colocam a última ceia no primeiro dia dos pães sem fermento. Então, teoricamente, consumiram cordeiro ali. João coloca a morte de Jesus no dia em que os cordeiros são sacrificados. Então, Jesus não poderia ter feito uma ceia pascal antes. A resposta só foi conhecida para esse, olha quantos séculos de discussão nesse sentido, muito recentemente, quando se encontrou os manuscritos do Mar Morto. E aí o Papa Bento XVI
ele faz o sermão no dia 5 de abril de 2007, trazendo exatamente a luz para isso. Porque o que acontece? Existiam alguns judeus que eram contrários a Herodes, então eles optavam por não seguir a Páscoa de acordo com o calendário lunar que era o praticado pelos sacerdotes de Jerusalém. Eles usavam o calendário solar. E, para isso, por causa do calendário solar, a Páscoa acontecia alguns dias antes para esses judeus, principalmente samaritanos, e aí vem a questão do Monte Moriá, principalmente para os samaritanos, e a Páscoa dos judeus aconteceria alguns dias depois pelo calendário lunar. Querem ver o efeito disso? Estão preparados? Então o Papa diz aqui, olha, nas narrações dos evangelistas existe uma aparente contradição entre, por um lado, o Evangelho de João e aquilo que por outro nos comunicam Mateus, Marcos e Lucas. Segundo João, Jesus morreu na cruz precisamente no momento que no templo eram imolados os cordeiros pascais. A sua morte e sacrifício dos cordeiros coincidiram. Porém, isso significa que ele morreu na vigília da Páscoa e, portanto, não pôde pessoalmente celebrar a ceia pascal. Pelo menos é assim que parece. No entanto, segundo os 3 evangelhos sinóticos, a última ceia de Jesus foi uma ceia pascal, em cuja forma tradicional ele inseriu a novidade da oferta do seu corpo e do seu sangue. Até alguns anos essa contradição parecia insolúvel. Para a maioria dos exegetas, julgava que João estava querendo esconder. Mas, na verdade, continua ele, a descoberta dos escritos de Qumran levou-nos a uma possível solução convincente. Qual é ela? Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, provavelmente segundo o calendário de Qumran. Portanto, pelo menos um dia antes, celebrou-a sem o cordeiro. A maneira da comunidade Qumran, que não reconhecia o templo de Herodes e estava à espera de um novo templo. Portanto, Jesus celebrou a Páscoa sem o cordeiro, aliás, não sem o cordeiro. Em lugar do cordeiro, entregou-se a si mesmo, o seu corpo e o seu sangue, e assim antecipou a sua morte de modo coerente com a palavra: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou por mim mesmo. Resumo disso, gente, parece uma coisa boba, mas presta só atenção. Isso aqui é tirado do livro do Scott Hahn, falando exatamente do como ele, enquanto presbiteriano e evangélico, ele se recusava a encontrar na Eucaristia real presença de Jesus em função dessa inconsistência. Mas ele mesmo diz, olha, o grupo que produziu os manuscritos do Mar Morto seguia um calendário solar em vez do calendário lunar, mantido pelos sacerdotes de Jerusalém. Para os judeus que seguem o calendário solar, no ano da morte de Jesus, a Páscoa teria caído em uma terça-feira, enquanto que para os sacerdotes do templo, ela caiu na sexta-feira seguinte. Joubert, que é o autor do livro que ele vai falar lá em cima, observou ainda que a igreja primitiva, ou seja, os primeiros cristãos, celebravam a última ceia não na noite anterior à sexta-feira santa, mas na terça-feira anterior. Essa tradição é preservada em fontes siríacas, incluindo a Didascalia Apostolorum, ensinamento dos apóstolos do século III. Assim, os primeiros cristãos cuja língua e cultura eram mais próximas da de Jesus, aqueles que falavam e escreviam em aramaico, poderiam ter preservado a memória de uma Páscoa na terça-feira. Querem ver o impacto disso?
Lembram-se de quando nós narramos a primeira Páscoa lá em Êxodos com Moisés? Eles tinham que eleger o cordeiro quando? No 10º dia do mês, lembra? Eles imolariam o cordeiro quando? 4 dias depois. Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, está lá em Mateus 21. Segunda-feira, Jesus prega no templo, expulsa os mercadores e faz o sermão escatológico de Mateus 25. No final dos tempos, vou separar o meu povo em 2 rebanhos. O que está à esquerda eu direi: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, preso e não me foste visitar, doente e não me levaste de consolo. Lembra-se disso? Muito bem. Na terça-feira, Jesus institui a Santa Ceia, vai para o Horto das Oliveiras, é preso e começa o martírio dele. Quarta e quinta, Jesus é julgado. Por que esse calendário responde outra dúvida combatida pelos evangélicos? Jesus institui a ceia, ele vai para o Horto das Oliveiras, ele é preso. Quantas vezes Jesus é julgado? 5. Ele vai para o Sinédrio, do Sinédrio ele vai para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, depois ele vai outra vez ao Sinédrio e volta para Pilatos. São 5 vezes. Tem a passagem aqui. Aumenta aí. Os evangelhos narram que Jesus foi submetido a 5 provações perante 5 juízes diferentes: Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e o Sinédrio reunido. Pilatos foi 2 vezes, né? Em 5 lugares diferentes. E tudo isso aconteceu entre o momento da sua prisão, a execução dos atos e tudo mais. Daria tempo de Jesus ter sofrido todo esse julgamento, ainda ser flagelado, recuperar força suficiente para carregar uma cruz, sair levando sua cruz para fora da cidade, subir um monte, ser crucificado e morto. Tudo isso em menos do que 12 horas? Difícil, né, gente? Mas presta atenção: se Jesus fez a última ceia na terça, primeiro dia, foi julgado na terça e na quarta, segundo e terceiro dia, e foi imolado na sexta, quarto dia, combina com o Êxodo? Você escolhe o cordeiro no 10º dia, você imola o cordeiro no 14º dia. Isso faz diferença para a igreja vai mudar o tríduo pascal e tirar a última ceia da quinta-feira? Não, gente, porque o tríduo pascal é a celebração dos acontecimentos máximos da paixão de Jesus. Não tem qualquer tipo de preocupação cronológica dele. Então é claro que Bento XVI fez esse sermão, mas não mudou o esquema da celebração da Semana Santa. Não é esse o propósito da celebração. Não é repetir cronologicamente nos mesmos segundos o que aconteceu com Jesus. Mas dá para entender como na verdade Jesus foi mais coerente com aquilo que tinha sido prescrito desde o início para a aliança entre o povo de Israel e Deus? Tudo bem? Fala, Mariana. É estranho dizer foi crucificado ao terceiro dia, não sei o que, isso a gente ficava assim, como se ele morreu na sexta-feira e agora você está explicando agora. É a mesma lógica. Ele diz que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então ele morreu na sexta, o segundo dia ele vai à mansão dos mortos, é o sábado. Terceiro dia já é o domingo. Não precisa cumprir 24 horas cada dia para você comemorar a ressurreição, né?
acabava às 6 horas? Não. É ao terceiro dia mesmo. Tudo bem? Então, e aí vocês não prestaram atenção no ponto que eu queria chamar a atenção. Todo mundo passou. Qual é o efeito disso, gente? Os sacerdotes no templo de Jerusalém começavam a imolar os cordeiros. Os sacerdotes no templo de Jerusalém começavam a imolar os cordeiros às 3 horas da tarde. Jesus morreu exatamente no momento em que no templo os sacerdotes começaram a imolar os cordeiros pascais. Isso é a única coisa que é igual, porque todo o resto é diferente. Para o judeu era inconcebível você imolar o cordeiro fora do templo. Mas Jesus foi imolado até fora de Jerusalém, muito mais do que o templo, que era a segunda condição. Tinha que ser no templo em Jerusalém. Por que Jesus quebrou essas duas regras? E tinha que ser imolado por um sacerdote, lembra? Mas Jesus quebrou as regras. Ele já não tinha anunciado que ele mesmo era o templo de Deus? Destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruirei? Precisava ser dentro de Jerusalém? Lembram-se do que a samaritana pergunta para Jesus? Onde é que temos que louvar a Deus? No templo de Jerusalém ou no poço de Jacó? O que Jesus diz? Virá a hora, e já chegou, em que Deus será imolado em espírito e em verdade. Terceira condição. Deus será adorado. Adorado. Obrigado, amor. Terceira condição, ele tinha que ser imolado por um sacerdote. Alguém tem dúvida de que Jesus era um sacerdote? Como ninguém lhe tira a vida, mas ele a entrega por si só, quem é que está imolando Jesus? O próprio Jesus. Sacerdote? Sacerdote. Mais do que sacerdote. Sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. E aí o Brad Pitt vem para uma conclusão fenomenal. São Paulo diz que Jesus morreu uma vez por todas. Ele não precisará morrer outra vez. Concorda? Nós celebramos na missa o memorial da paixão de Jesus. Não parece uma contradição? Porque teoricamente a gente está celebrando ali Jesus sendo morto, elevado na cruz e ressuscitado outra vez. É inconsistência? Não. Sabe por que não é? Porque o nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Jesus não é como os outros sacerdotes que nasceram, viveram e morreram. Jesus, Ele é eterno para sempre. Depois dele, você não precisa ter outro cordeiro pascal. Jesus ontem, hoje e amanhã. Não é isso que São Paulo diz? Qual a conclusão de Brad Pitt? Jesus só morreu uma vez porque Ele está morrendo nesse instante. Jesus só ressuscitou uma vez porque Ele está ressuscitando nesse instante. É como se na verdade houvesse dois filmes em paralelo, segundo ele. Jesus está em câmera lenta. O que aconteceu na história da salvação há 2000 anos atrás continua se repetindo a cada momento no tempo. Ele morre e ressuscita por cada um de nós. Já ao nosso lado do cronograma, o relógio continua a correr. Então a história parece que passa, mas na verdade Jesus ainda está constantemente, é isso que a gente celebra na missa,
É Jesus que, na pessoa do sacerdote, está naquele instante oferecendo o seu corpo e o seu sangue para nós. Isso não para, é por toda a eternidade. Não precisa haver uma outra aliança, um outro sacrifício, exatamente por causa disso. Difícil da gente entender, mas é por aí. Mas agora vamos olhar para as passagens bíblicas mesmo, de como foi a celebração dessa última ceia. Meu bem, você toma conta do relógio. Vamos ver em primeiro lugar segundo Marcos, porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, certo? Então, Marcos 11, Jesus se aproxima de Jerusalém, e é a outra coisa bacana. Jesus estava hospedado em Jerusalém naquela Páscoa? Não, ele estava em Betânia. Por que ele foi celebrar a última ceia em Jerusalém? Por causa do preceito da ceia pascal ser em Jerusalém. Ele estava perto dos Montes das Oliveiras e enviou os seus discípulos com as instruções: ide à aldeia que está de fronte de vós, logo que entrardes acharei preso um jumentinho em que não montou ainda homem algum. Desprendei-lhe e trazei. Se alguém vos perguntar: que fazeis? Dizei: o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo, eles acharam o jumentinho e aconteceu exatamente assim. Sabemos da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Lucas vai contar da mesma forma. Está lá o jumentinho que fizeram adorar. Por que esse jumentinho? Vocês já se perguntaram por que Jesus entrou na cidade de Jerusalém naquela Semana Santa num jumento? Ele em nenhum outro momento precisou de transporte. A gente vê Jesus caminhando, né? Ou pegando um barco. Mas o jumento? Ele estava muito ferido e não aguentava. Ainda não estava ferido, ele estava inteiro, tinha acabado de chegar na cidade. Ele se deitou para eles. Não. Hã? Não. Ok. Jesus nasceu judeu porque existia uma promessa que tinha sido feita a Davi, de que nunca faltaria um descendente de Davi no trono de Israel. Lembra-se disso? Muito bem. Mas Davi era da tribo de Judá. Então Deus só pôde fazer essa promessa a Davi porque Davi era da tribo de Judá. Por quê? Porque já havia sido feita uma promessa anterior. Muito bem. Quando? Gênesis capítulo 49. Israel está para morrer. Ele tem 12 filhos, certo? Quem deveria receber a bênção e o direito de primogenitura? O primogênito de Israel, Rúben. Só que Rúben tinha se deitado com a concubina de seu pai, então Israel disse para ele: você não recebe a bênção. Quem era o próximo? Simeão e Levi. Só que, alguns anos antes, um gentio, um rapaz, tinha se apaixonado pela irmã dele, chamada Diná, e tinha se unido àquela menina. Na época deles não tinha ainda período de noivado, casamento, festa. Se você se unia carnalmente a uma pessoa, ela era sua esposa ou seu esposo. Esse rapaz amava Diná e foi até o seu pai, explicou o problema. E o pai foi até Israel e disse: olha, meu filho se apaixonou pela sua filha, eles se uniram, e agora nós temos que regularizar a situação.
Se você concordar com a união deles, eu e toda a minha tribo nos converteremos ao Senhor teu Deus e nos faremos circuncidar em sinal dessa nossa conversão. Israel viu sinceridade nos olhos daquele pai e aceitou. Então, toda a tribo se empanturrou de vinho, porque não tinha anestesia, não tinha xilocaína naquela época, porque eles eram adultos e iam passar por um processo doloroso que era a circuncisão. Quando eles estavam se recuperando, imagine, o vinho que embebedou e mais a perda de sangue pela circuncisão, os jovens todos estavam fracos. Simeão e Levi pegaram uma espada e mataram todos eles. Então Israel disse: vocês não levam a bênção, porque vocês desonraram a minha palavra quando eu tinha feito um acordo com aquela tribo. Quem era o próximo da fila? Judá. Por que Judá não levou a bênção? Mas é essa a questão. Porque a gente quase não fala de Judá. A gente, quando pensa nos 12 filhos de Israel, a gente pensa logo em José. A estrela dos filhos de Israel é José. Quem que a gente acredita que era um instrumento de Deus? José. Eles também acreditavam. Quando José teve um sonho das 12 estrelas que se inclinavam sobre a outra, ou dos 12 feixes de lenha de trigo que se inclinavam, todo mundo achou, inclusive José, que era José o líder e os outros se inclinando para ele. Mas olha só o que aconteceu. Lembra que José tinha feito uma cenazinha lá com os irmãos e não tinha se denunciado para os irmãos, e eles acabaram levando Benjamim para o Egito, e ele mandou esconder a taça dele em Benjamim, na mochila de Benjamim. Então ele assustou os irmãos dizendo que Benjamim tinha que ficar preso no Egito. Lembram disso? E o que aconteceu quando José falou para os irmãos que Benjamim ia ficar preso no Egito? Judá disse: Senhor, esse menino é a luz da vida do nosso pai, e eu me responsabilizei que ele viesse se encontrar aqui para a gente comprar comida. Se alguém tem que ficar preso, deixa o seu servo, mas libera o menino para voltar para a casa do meu pai. Lembra-se disso? O que Judá fez? Ele ofereceu a sua vida para salvar a vida do mundo. Judá não precisava ter feito mais nada na vida para agradar a Deus. Ele não foi a estrela que José foi, de ter conduzido o povo, de ter toda a história da interpretação dos sonhos, de ter o carisma. Mas a gente às vezes narra o sucesso nas coisas de Deus aos rojões. Se não houve um milagre, Deus não esteve aqui. Se não houve uma palestra estrondosa, Deus não esteve aqui. E a gente se esquece que na liturgia da igreja, o tempo que mais abunda é o tempo que é chamado de tempo comum. É o tempo da rotina do dia a dia, onde você não tem os rojões da Páscoa ou do Natal ou das grandes festas. Mas nem por isso Deus está ausente. É o tempo para a gente aprender a enxergar a presença de Deus nas pequenas coisas, nas rotinas do dia a dia, nos pequenos acontecimentos. Então José foi o que mais apareceu nessa época, mas o eleito de Deus foi Judá. E olha só o que Israel vai falar para Judá. Vou lá. A ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem. Olha lá a profecia de José. Tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá,
filhote de leão, voltaste, meu filho, da pilhagem, agacha-se e deita-te como um leão e como a leoa, quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem obedecerão os povos. Presta atenção agora. Ele ata a videira, o jumentinho, a parreira escolhida, o filho da jumenta, lava no vinho a veste, e no sangue das uvas a roupa. Apocalipse? O porquê do jumento? O que Jesus estava proclamando para Jerusalém? Hoje se cumpriu essa promessa para vocês. Por isso ele entrou no jumento, para confirmar aquilo que havia sido anunciado a respeito dele séculos e séculos e séculos e séculos antes. Como isso não é tão divulgado para a gente? Está escrito. Foi comentado, a gente Mas está escrito. Voltamos? Opa, fala. A última frase da vez. Isso, Não, essa última. Sabe o que eu enxergo aqui, Irene? Eu enxergo aqui a mesma coisa que Jesus na cruz. Jesus na cruz, antes de entregar o seu espírito, o que ele faz? Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Tem muita gente que diz que Jesus está se sentindo sozinho naquele instante, que ele está sofrendo naquele instante, então ele está rezando para Deus. Na verdade, está escrito e faz parte da liturgia da Semana Santa, e a gente lê, mas as pessoas não percebem, que isso é o Salmo 21, escrito séculos antes. Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me odeiam, repartem entre si as minhas vestes e sorteiam o meu manto. Eu estou cercado de cães malfatores, né? Então o que Jesus está anunciando quando ele proclama o Salmo na cruz? Olha, sou eu. Veja o Salmo de Davi. Olha para mim, está acontecendo hoje. É a mesma coisa a entrada dele em Jerusalém. Ele está dizendo para o povo: olha, lembra lá de Judá? Está acontecendo hoje. Eu sou o Messias. É isso que Jesus está dizendo. Isso para nós, hoje em dia, analisar calmamente, friamente, tudo bem. Porque afinal de contas Jesus não está na nossa frente sofrendo, e aqueles homens naquela época estavam vivendo a cena e não lendo com toda a tranquilidade que a gente tem de estar cruzando uma informação com a outra, uma coisa com a outra. Mas apesar disso, eles eram muito mais atentos em conhecer a palavra de Deus do que a gente era. Então pode ser que a maioria do povão não soubesse o que Jesus estava fazendo, mas os sacerdotes sabiam, os escribas sabiam, aqueles que eram os doutores sabiam, e é por isso que existe culpa, porque eles tinham que saber.